Vamos então para a nossa primeira aula do curso sobre como escrever um TCC em 21 dias. E antes de eu apresentar a você toda a metodologia, o passo a passo e até o cronograma de atividades, primeiro nós precisamos enfrentar algumas noções introdutórias que vão evitar que você perca tempo na hora de escrever o seu TCC. É muito normal que o estudante fique ali na frente do Word em branco, sem conseguir escrever nada, exatamente porque não possui essas noções que nós iremos tratar nas primeiras aulas, tá, gente? Eu costumo dizer que para cada minuto de planejamento é 1 hora de execução economizada. Então, fazer um bom planejamento é essencial para que você consiga ter agilidade na hora de escrever. Eu mesmo, tenho mais de 25 artigos científicos publicados em boas revistas e todas as vezes eu escrevi rapidamente, mas porque eu tinha um planejamento eficiente, tá? Então a parte de planejamento é essencial. Nessa aula, nosso primeiro tópico a ser trabalhado é entender o que é um TCC, o que é uma monografia e o que é um artigo científico. São conceitos diferentes e que normalmente a gente escuta isso nas instituições sem saber o que significa, não é? Vamos então explicar direitinho o que significa cada um aqui, começando pelo primeiro, o famoso TCC. TCC é uma sigla que significa Trabalho de Conclusão de Curso. Basicamente, se você fizer um curso no qual, para concluir e obter o diploma ou certificado, precisa entregar um trabalho, isso será chamado de TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Então, em todos os cursos em que há uma necessidade de apresentar trabalho para obter um certificado, um diploma, isso será chamado de TCC. Agora, esse TCC pode ser elaborado de algumas formas. Entre elas, nós temos duas mais conhecidas. O TCC pode ser elaborado com a forma de monografia ou com a forma de artigo científico. Ou seja, monografia e artigo científico são formas de se apresentar um TCC em que as instituições admitem. O primeiro passo que você tem que fazer é o seguinte: observe na sua instituição se o seu TCC deve ser apresentado como monografia ou como artigo científico. Gente, você não tem noção do impacto que isso tem no tempo de duração de escrita. Ora, uma monografia tende a ser maior do que um artigo científico. Como regra, a monografia tem em média 40 a 50 páginas, enquanto que o artigo científico tem, como regra, entre 15 a 25 páginas. Então observe que a extensão de uma monografia é muito maior do que a extensão de um artigo científico. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, a sua instituição admite fazer o TCC como artigo científico ou só como monografia? Hoje em dia, a maior parte das instituições admite que o seu TCC seja feito tanto como artigo científico como monografia. Você vai optar. E aí é claro que nesse caso eu recomendo que, se sua instituição der essa faculdade, que você escolha pelo artigo científico, já que a estrutura dele é mais simples. Qual é a diferença básica entre os dois? Basicamente, a monografia ela é apresentada como um escrito seu para a instituição. Então você escreve a sua monografia redigindo, trazendo todo o seu conhecimento que você aprendeu ali ao longo do curso, para que isso seja entregue à instituição apenas como requisito para obter o seu certificado. O artigo científico, normalmente, ele não é escrito para a instituição, mas sim para uma publicação. Normalmente a gente escreve o artigo científico para publicar em uma revista, tanto é que a formatação, se a instituição não der as regras de formatação, você pode adotar a regra de formatação da revista onde você pretende publicar. Então o artigo, normalmente, ele ainda te dá um benefício. Além de ser menor do que a monografia, como regra, ele já está pronto para ser publicado em uma revista científica. Revistas não publicam, como regra, monografia, mas sim artigos científicos. É claro que tem todo um requisito, tem toda uma metodologia, mas basicamente é isso. Então veja, o seu TCC, no curso onde você está fazendo, pode ser no modelo de monografia ou pode ser no modelo de artigo científico. Algumas instituições exigem que seja no modelo de monografia, outras exigem que seja no de artigo, outras dão aí a faculdade ao aluno para escolher. Normalmente, gente, o único lugar onde você não tem essa opção é em mestrado e doutorado. No mestrado, o TCC é feito no modelo de dissertação, que é um modelo típico próprio de mestrado, e no doutorado
o TCC é feito no modelo de tese, algo inovador. Basicamente, nós temos essa estrutura aqui, ó, que eu separei para vocês. Na graduação, é um TCC, que pode ser monografia ou artigo. Na pós-graduação, um TCC, que também pode ser monografia ou artigo. No mestrado, um TCC, que é uma dissertação, mais ou menos aí de 150 a 200 páginas. Nós temos, inclusive, um curso, se você tiver interesse, né, de como se preparar para a seleção de mestrado, que também está em valor promocional. O doutorado, que é um TCC no modelo de tese, tá? E as revistas que adotam, né, a estrutura de artigo científico para publicar. Então, nesta primeira aula, tenha noção de que TCC é um trabalho de conclusão de curso e que pode ser feito no modelo de monografia ou de artigo científico. Nós iremos trabalhar ao longo das nossas aulas, mas primeiro passo, pesquise se a sua instituição permite ser feito o TCC como monografia ou como artigo científico, ok? Então, nessa primeira aula, nós temos esse conceito introdutório. Iremos dar sequência a partir da próxima. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.